Fala galera, beleza? Seja bem-vindo no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor e hoje a gente vai criar um ambiente de trabalho para a gente desenvolver principalmente em equipe. Então a gente vai criar um Style Guide com o Slint, vamos criar um pré-commit com o Husky e vamos utilizar o Preacher para ajudar na integração com as regras que a gente adotou para a aplicação. Então tá, sem enrolação, vamos criar o nosso projeto. Eu vou criar aqui um projeto com o Vite, vai ser então um React com TypeScript. Já vamos entrar aqui nele e adicionar o nosso Slint como uma dependência de desenvolvimento. Para quem não sabe o que é o Slint basicamente é uma ferramenta que a gente vai configurar regras para ele na nossa aplicação e ele vai mostrar para a gente em tempo de desenvolvimento esses nossos erros que a gente escolheu de acordo com as nossas configurações. Para ficar mais claro, vamos começar então a criar o nosso projeto aqui. É só ele carregar. Pronto, então agora com o nosso VS Code aberto, vamos começar a configurar o nosso Slint. Primeiramente, vamos dar então um yarn Slint init ou npx, não tem diferença. E ele vai começar a fazer uma série de perguntas para a gente criar as nossas configurações do Slint. Então tá, ele está perguntando se a gente vai querer checar apenas as sintaxes, se vamos querer procurar checar a sintaxe sem procurar problemas, ou se também vamos querer forçar um code style, que é exatamente a opção que a gente quer. Ele está perguntando qual o tipo de módulo que a gente está usando. A gente está usando JavaScript Modules com import e export, utilizando o React e com TypeScript. O nosso código está rodando em browser. E agora ele está perguntando se ele vai querer usar um style guide popular ou se ele vai fazer perguntas e a gente vai falar sobre o nosso estilo. Então vai ser esse mesmo. Ele vai fazer perguntas e a gente vai decidindo o que vai ser. O formato dele vamos botar para JSON. E agora a gente vai querer o style, a indentação com tabs ou espaços. Eu vou botar por espaços. Strings duplas. A quebra de linha vai ser com Unix e a gente não precisa utilizar ponto e vírgula na nossa aplicação. Agora ele vai dar aqui uma série de bibliotecas para instalar e assim que terminar de instalar ele já cria o próprio arquivo do Slint de configuração. Vamos colocar que queremos instalar com yarn e agora é só esperar ele instalar. Então criou o nosso arquivo de Slint config. Vamos dar uma olhada para ver o que tem aqui dentro dele. Então aqui em environments, isso aqui ele vai entender todas as variáveis globais. Então aqui no caso tem browser, tem o ESO 2021, todas as variáveis globais que tiver do browser, então digamos window, essas coisas assim, ele vai entender que é uma variável global e não uma variável que não foi criada, então não vai dar nenhum problema. Então algo que é bem interessante, que eu sempre coloco nos meus projetos, é o jest aqui também, para ele entender as variáveis globais do jest. Então não vai dar problema quando ele botar um describe, um which, que vai estar tudo certinho. Aqui são bibliotecas que por padrão ele deu extends para nós, então a gente estamos herdando dessas bibliotecas as regras dela, então que está vindo com nós. E aqui a gente tem todas as regras que a gente definiu. E é importante saber que aqui tem uma regra de prioridade. Então tudo que tiver em rules vai sobrescrever o que tiver em extends. Então se tiver uma indentação aqui igual a 4, que é o espaço que a gente colocou, se tiver nesse projeto aqui alguma indentação, o nosso aqui vai sobressair, vai sobrescrever, a gente consegue assim colocar as nossas próprias regras. Então aqui ele está com 4 de espaço, mas eu por padrão prefiro 2 e sempre defini para usar por 2. Então isso é uma coisa a mais, você vai definir com o seu time e ver o que é melhor para todos eles. Então agora que a gente já deu uma olhada nas configurações, vamos ver funcionando o nosso Slint. Como é que a gente faz para ver ele no código? Para ele mostrar a mensagem de erro no código, a gente vai ter que baixar uma extensão que se chama Slint. Essa extensão aqui vai instalar ela e ela vai começar a mostrar os nossos erros com base nas nossas configurações. Então, se a gente for agora para algum arquivo, vamos para o app, já para apontar alguns problemas, já está falando o seguinte aqui. A string não pode ser aspas simples, porque a gente configurou ela para aspas duplas. Está falando que ele precisa de um React no escopo, usando o JSX. E aqui está falando que estamos usando target blanco, target underline blank, sem referência. Então tá, vou começar a arrumar ele para os nossos padrões. Então vamos começar aqui colocando aspas duplas. Ele está pedindo aqui o React. Então esse negócio do React, o que é? Ele não é mais necessário importar o React depois nas novas versões. Então eu vou desabilitar essa regra dele. Se a gente colocar o mouse em cima, ele vai falar o seguinte. Ele vai falar a mensagem de erro, o Slint e vai abrir um link para a gente conseguir entrar.
clicar na doc. Então, se a gente clicar aqui, ele vai aparecer a documentação da regra, onde a gente consegue ver certinho como funciona e tudo mais. Mas como a gente não precisa mais importar o React nos arquivos de React, a gente vai só desabilitar essa regra. Então eu copiei o nome dela. A gente pode vir aqui, ver o nomezinho dela aqui, que tá, já dá a regra que está sendo chamada no caso. E nas nossas rules eu vou desabilitar essa regra. Então vou botar aqui ele como off. Agora ele já parou de reclamar. Eu poderia também usar, vamos dizer, um warning para ele reclamar, tipo, não dar um erro, mas só reclamar para nós, né? Eu vou deixar off. E, uma coisa que eu esqueci de ressaltar, né? Por que que pra mim o erro aparece assim em vermelho? É por causa que eu tô usando uma extensão chamada errors lens, isso. Essa errors lens, ela mostra na própria linha o erro. E ele tá roxinho, meu warning, porque eu configurei ele, mas o de vocês vai estar amarelo se vocês quiserem usar, ou se não, só passar o mouse em cima mesmo, né? Aqui ele tem outra regrinha falando que, digamos que eu também queira cancelar ela, ou botar um warning, né? Eu vou botar, não quero essa regra, então vamos só botar um off. Show. Aí ele já parou de reclamar e já tá prontinho. Agora se eu mexer aqui em indentação, ele também já reclama e tudo certo, tá funcionando o nosso Slint. E agora a gente vai então, vamos configurar o Preacher para ele conseguir dar uma ele configurar o nosso projeto, fazer uma formatação automática para a gente não ter que ficar se preocupando se colocou um espaço, se colocou ponto e vírgula. No meu, eu até se eu der um Ctrl S, ele já salva e já coloca na formatação porque eu já configurei isso. Mas vamos mostrar aqui como funciona. Então a gente vai ter que instalar a extensão do Preacher. Beleza? Depois você já instalou o Preacher no seu VS Code, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar o VS Code para sempre que a gente salvar um arquivo, ele formatar por padrão já com o Preacher. Então como é que a gente faz isso? A gente dá um Ctrl Shift P, vai em preferências do usuário e vamos utilizar aqui o editor.format onSave, botar ele para true. E também vamos colocar o editor.defaultFormatter, o Preacher. E para você que não está familiarizado com os settings JSON do VS Code, a gente também pode tocar nas configurações, settings, escrever aqui onSave e já aparece aqui, ó, editor.format onSave, pode marcar. E também o nosso default aqui, default formatter, que a gente pode selecionar o nosso preacher. Então agora sempre que a gente salva um arquivo, ele já vai deixar na formatação que está configurado o nosso preacher. E como funciona o preacher? Ele é o seguinte, a gente pode tanto configurar ele no settings JSON como por projeto. Qual a diferença dos dois? Eu tenho aqui no pessoal a minha própria configuração do Preacher, onde eu coloco um tab width de 2, coloco sem ponto e vírgula, o sem adicionar vírgula também, e eu não boto single, não boto aspas simples, eu gosto de botar aspas duplas. Então, o que acontece? Essa minha preferência, minha utilização aqui, ela funciona sempre que tem um projeto que não tem um Preacher dentro. Então, todos os projetos que eu crio pessoais, eu já uso isso aí por padrão. Agora, quando é um projeto que a gente vai, todo mundo tem que ter o mesmo formato, a mesma indentação, a gente cria no projeto um ponto Preacher rc.xml. Então aqui a gente pode começar a colocar as indentações do projeto. Então tudo que tiver nesse arquivo vai sobrescrever os meus arquivos de settings. Então posso colocar aqui um tab width de 4. Então a gente pode ver que se eu salvar esse aqui, vir aqui no nosso aplicativo e salvar ele, ele já vai salvar automaticamente para 4. Mas no meu projeto, lá no meu Slint, eu estou falando que eu estou usando 2. Então aqui eu tenho que, se eu botar para 4 agora, aí o meu printer e o meu settings estão sincronizados, menos na parte do semi, porque eu estou falando que eu também não quero o nosso, eu não quero ele com vírgula, ponto e vírgula. Então eu vou botar aqui false, quando eu salvar ele já vai estar agora sem ponto e vírgula. Então agora está certinho com o Slint e a gente não precisa ficar se preocupando em formatar do jeito certo, porque só de a gente salvar ele já fica no formato. Vamos estender então as próprias alterações as próprias regras no caso do React App.
Então, antes a gente estender, eu só vou fazer um código aqui, onde a gente vai conseguir ver um dos usos. Então, deixa eu colocar aqui o seguinte: if count for igual a 5, a gente dá um alert count igual a 5. E repete aqui toda vez que o count alterar. Então, o que vai acontecer? Na nossa aplicação, a gente tem um botão que toda vez que a gente clica nela, ela seta count mais 1. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai sempre renderizar e vai aceitar esses effects. Então, uma hora ele vai executar. Só que se eu tirar isso aqui de dependência e deixar ele sem dependência, ele não vai executar esse código. E é interessante o Slint mostrar isso para nós. Então, se a gente vir aqui em configurações, podemos apagar isso aqui e deixar só do React App mesmo. Colocar o React App e o React app/jest. Então, agora com essa, estendendo essa biblioteca, a gente tem que instalar ela. Então, a gente instala o Slint config React App em desenvolvimento. E a gente vai conseguir usar todas as regras, entender todas as regras que tem o nosso React App. Se a gente vir aqui, ele já está falando que está faltando a dependência count. Então, se eu botar aqui o update de dependência, agora a gente já consegue sem dar erro nenhum. Então, nosso Slint agora está configurado. A gente pode então passar, dar uma olhada nos últimos comandos do Slint. Então, aqui no package.json, vamos criar uns scripts para a gente conseguir entender o que o Slint pode fazer aqui. Vamos fazer o seguinte: vou botar o nome lint, vai ser slint espaço ponto, e aqui vai ser lint dois pontos fix. Slint ponto dois pontos fix. Beleza. O que está acontecendo aqui? O nosso primeiro comando, ele vai verificar nossa aplicação inteira e verificar se está nos padrões das regras que a gente está utilizando. E o fix, ele vai tentar resolver o que não tiver nesse padrão. Então, eu vim aqui no meu settings, tirar para formatar quando eu salvar, e vou botar salvar errado aqui para a gente ver. Vou botar aqui e aqui. Agora ele está com erro e eu vou dar então o yarn lint. E ele vai apresentar uma mensagem de erro para nós. Agora ele rodou e falou o seguinte, ó, no nosso app tem uma string que não está com duas aspas, com aspas duplas. E a gente tem um erro que a gente consegue potencialmente arrumar ele com um fix. Se a gente der um yarn lint dois pontos fix, ele vai resolver esse problema para nós. Fechou. Então agora com isso a gente pode fazer o seguinte: vamos barrar as pessoas de dar commit se não tiver no padrão do lint. Então, como que a gente pode fazer isso? Aqui a gente vai usar o Husk. Então, eu estou aqui na própria documentação do Husk. A gente tem os eixos. E tem a instalação automática e a manual. A gente vai pela automática, que ele já faz tudo bonitinho pra gente. Então, vamos dar aqui um npm init yarn. Antes disso, na verdade, antes da gente rodar, esse nosso projeto tem que ser um projeto Git. Então, a gente tem que dar um git init. Ele já vai inicializar nosso projeto e agora esse aqui é um projeto Git. E a gente consegue dar um yarn. Ele vai começar a executar então e criar o nosso arquivo do Husk. Com os arquivos do Husk criados, a gente vai ter uma pastinha aqui que a gente não precisa entender direito o que ela faz. Mas a gente só precisa olhar aqui o nosso pré-commit e entender que o que a gente colocar aqui vai ser executado. Então, em vez desse yarn test, vamos colocar um yarn lint, que ele vai fazer a verificação, então, quando a gente for dar o commit, se está de acordo com as regras do meu Slint. Então tá, eu vou salvar aqui um negócio errado, botar aqui aspas, react isso, aspas simples, vou dar um git add ponto, então aqui já está todas as changes já estão staged, e vou dar um git commit para testar o YouTube pré-commit test. Vamos ver se ele vai rodar o nosso comando. E falou que tem um erro e não deixou eu botar. Eu vou dar um commit. Então agora vamos resolver isso aqui. Colocar as aspas duplas. E vamos de novo. Tem que dar um git add agora. E vamos tentar dar um git commit. Se a gente esperar aqui agora, ele foi. Então criou, deu o nosso git commit. Foi tudo certinho. Só foi aqui em git log. Também já está aqui o nosso commit. Então ele deixou passar porque estava nas regras do Slint. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Ele vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que você tenha ficado sobre o Slint, o Preacher e o Husk, pode mandar nos comentários que eu vou tentar resolver
responder o mais rápido possível. Essa semana, principalmente final do ano agora, que foi final de semestre, foi corrido de novo pra mim, por isso que demorou um pouco mais pra lançar vídeo. Mas agora é pra dar uma aumentada na frequência dos vídeos no canal. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado. Como eu falei novamente, qualquer dúvida pode botar nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um feedback aí e até a próxima.